Olá, estudantes! Sou a professora Andresa Magalhães e dou o conteúdo de História. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o principal negócio da colônia. Na aula passada, nós vimos sobre o pau-brasil. Hoje, nós vamos ver o outro principal negócio, que foi a cana-de-açúcar. Vamos ver como foi? O início da efetiva ocupação territorial da colônia, a partir de 1530, fez com que Portugal estabelecesse sua primeira empresa colonial em terras brasileiras. E sua ação exploratória, Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. Para extrair o lucro máximo na atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação de plantations destinadas ao cultivo do açúcar. Essas plantations consistiam em grandes expansões de terras, latifúndios, e tinha por um único proprietário, e tinha só um único proprietário, que recebia o nome de senhor de engenho. Este modelo econômico, ou de economia agrícola, orientado pelo interesse metropolitano, acabou impedindo a ascensão de outras atividades para fora dos interesses da economia portuguesa. Além de restringir a economia, a exploração do açúcar impediu a formação de outras classes sociais intermediárias, que não se vinculassem à produção agrícola e ao senhor de engenho. Na base desta pirâmide social estariam os escravos africanos, trazidos das colônias portuguesas na África. Além de oferecer a mão de obra num baixíssimo custo, o tráfico de escravos africanos constituía uma rentável atividade mercantil à coroa portuguesa. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessa organização e nessa produção do açúcar. Como podemos ver, a organização e a produção do açúcar, ela vem em 5 tópicos. Sesmarias, arrendamentos, engenhos, casa grande e senzalas. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. O que são as sesmarias? São lotes de terras que deveriam ser exploradas economicamente. Se o detentor das sesmarias não tivesse condições de investir na produção, podia ceder o direito de uso de terra ou parte dela, recebendo em troca uma parcela do que fosse produzido ou uma quantidade de dinheiro. Então, ele recebia uma parcela do produto ou recebia em dinheiro. Esse regime ficou conhecido como arrendamento. Agora vamos ver mais detalhadamente como foi esse processo de engenho, como que foi esse complexo, como se deu essa casa grande, esse engenho. Esse local era um local de fabricação do açúcar, composto de uma lavoura canavieira, das instalações onde a cana era transformada em açúcar e das moradias de proprietários e trabalhadores. A produção do açúcar era feita de várias etapas. Após a colheita, a cana era levada até as moendas, de onde era moída em um cilindro de madeira para extrair o caldo, sob a supervisão do mestre de açúcar. O caldo era cozido até virar um melaço, o qual era depositado em formas de barro para pulgar, purificar. Depois, o produto era exposto ao sol por 20 dias, pesado, empacotado e enviado à Europa. Nós vamos ver a seguir, mais detalhadamente, como foi esse funcionamento de um engenho. Então, aqui dá para você observar a casa grande, que era a residência do senhor de engenho. Mais próximo da casa grande ficava as senzalas, que eram terrenos que era feito como se fosse dividido em círculos e cada família ficava. Então, ou ficava uma pessoa sozinha ou ficava o casal. Aqui ficava o canavial, né? Aqui os homens pegando a cana, para o chiqueiro, eram os porcos, os animais, a capela, que também tinha. Aqui era o engenho, onde a moenda moía a cana. Aqui dá para perceber melhor que os escravos estão
moendo os cilindros de madeira, como havia falado, aqui a caldeira onde que o melaço era produzido e a forma para onde que ia purificar esse melaço. Então aqui dá para a gente entender bem esse processo que eu falei agora. Então nós vamos ver então como foi a forma de trabalho dos escravos. Como esses escravos trabalhavam, como esses trabalhadores viviam no engenho, quem eram esses trabalhadores? Então, nós tínhamos trabalhadores livres, feitores, mestres de açúcar e o pulgador. Então, nós vamos saber agora um pouquinho mais sobre cada uma delas. As tarefas especializadas, como feitores, o feitor do eito, o eito era a plantação. Escolhia as terras para o plantio e o tipo da cana utilizada na lavoura e determinava os momentos adequados para o cultivo e a colheita. O feitor da moenda recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima deles estava o feitor-mor, que controlava o trabalho dos escravos e assegurava o bom estado dos equipamentos. O mestre de açúcar garantia a qualidade do produto final. Ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado para pulgar. Os outros trabalhadores, como o pulgador, administrava o processo de clareamento do açúcar, enquanto o caixeiro retirava a parte dos impostos que cabia à coroa. Também nós vamos ver como tinha os trabalhadores livres, tinha o feitor. Então a mão de obra ela ficava nas mãos dos escravos. Essa mão de obra era o quê? É o serviço pesado, é a lavoura, é a casa onde as mulheres africanas cuidavam. Então nós vamos ver como foi esse processo. Foi um processo tranquilo? Não foi? Como podemos ver na figura, eles sendo açoitados, né, eles sendo castigados. Então nós vamos ver como que isso aconteceu no decorrer da colonização. Os castigos físicos faziam parte do cotidiano dos escravos no Brasil. Eles eram aplicados para punir os escravos desobedientes e para servir de exemplo aos demais. Os principais instrumentos de tortura eram chicote, algemas, correntes e palmatórias. Grande parte dos escravos utilizavam diversos métodos de resistência, como ações organizadas e também práticas cotidianas. Alguns evitaram ter filhos, outros reagiam de forma violenta, assassinando feitores, capitães do mato e familiares dos senhores de engenho. Outra forma de resistência comum era a fuga para cidades distantes, matas ou comunidade de escravizados fugindo, chamados quilombos. Porém, surgiu dos domínios do Senhor, se fugisse dos domínios do Senhor, era uma empreitada difícil. Assim que a ausência dos cativos, os escravos, era notada, os capitães do mato saíam para capturá-los. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Eles, sofriam na mão dos capitães, sofriam no eito, na plantação. Então eles se revoltavam. Eles não tinham direito, a moradia era precária, más condições, abusos, trabalhos excessivos. Então eles não tinham direito algum a um bom trato. As famílias, as casas, a casa deles, que era a senzala, né, recebeu o nome de senzala, era de chão batido. Eles geralmente tinham círculos que se dividiam entre casais e entre pessoas individuais, que eram solteiros, ou era um círculo maior para uma família inteira. Então era uma má condição de vida, não tinha. Então com isso eles se revoltavam e queriam fugir. Esses capitães do mato, eles eram responsáveis a sair à procura deles para o mato afora. Então eles eram os feitores, eles que faziam esse castigo, eles que faziam essa punição a mando do senhor do engenho. Ao proprietário, quando ficava sabendo, mandava logo castigá-lo. Então, e os castigos eram terríveis, como nós vamos observar aqui, ó. Eles eram açoitados,
pendurados num tronco, amarrados pelas pernas, né, pelos braços e chicoteados. E esses chicoteados eram 100, 200, 300, 500 chicotadas, dependendo do ato que o escravo tinha feito, da forma que ele tinha fugido. Então, eles eram castigados não só daquele jeito, mas também nas senzalas, o escravo que não seguia as ordens do feitor ou do capitão do mato, ele fazia o quê? Eles eram presos, acorrentados, sentados, agachados e acorrentados pelas mãos e pelas pernas. Muitas das vezes também, dependendo do castigo, eles eram presos pelos pescoços. Teriam como se fosse uma madeira, e aqui as aberturas, aonde a cabeça era colocada e ele era preso. Então, ali ficava por dias, sem comida, sem nada. Então, com isso, faz com que os escravos queiram mesmo fugir, né? Ninguém quer ser maltratado. Então, a gente pode concluir que a produção da cana-do-açúcar foi a base da colonização portuguesa no Brasil. Isso não significa que outras atividades econômicas não tenham tido importância neste período, como a criação do gado, foi muito importante, a produção de alimentos como o tabaco e o algodão também foi. Então, aqui encerramos mais esta aula. Bons estudos e que vocês pratiquem diariamente. Retirar um tempinho para estudar, para você se dedicar aos seus estudos. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV.